Olá, começa agora mais um Fórum 11h30, neste sábado, 22 de fevereiro de 2020, e no Carnaval. E hoje a gente traz para você um resumo dos melhores momentos da semana no Fórum 11h30, que vai ao ar ao vivo de segunda a sexta às 11h30, sempre trazendo os destaques da política nacional com os comentários do Renato Rovai. Lembrando, eu sou Drida Lorenzo e se você ainda não é inscrito aqui no canal da Fórum, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos aqui do canal da Fórum. Além do Fórum 11h30, tem o Fala Rovai, toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas, e também o programa da Clara Verbuck, sempre trazendo questões de gênero, às terças e quintas, às 19 horas. E a gente vai trazer para vocês um resumo do que foi esta semana, que começou com a greve dos petroleiros. Então, a gente começou logo na segunda-feira com uma paralisação de 24 horas dos caminhoneiros que se juntaram aí ganharam solidariedade dos petroleiros. Começou na segunda-feira uma paralisação de 24 horas dos caminhoneiros ligados ao Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários Autônomos, o Sindicam. Era uma ação que desafiava uma decisão do juiz federal Roberto da Silva Oliveira, que atendia uma liminar pedida pela Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, que proibia a manifestação, impondo uma multa diária de 200 mil ao sindicato, caso houvesse o descumprimento da medida. Mesmo assim, desde a madrugada da segunda-feira, o presidente do Sindicam, Alexandro Viviani, conhecido como italiano, já divulgava vídeos em grupos de WhatsApp sobre a mobilização. Vamos ver um dos vídeos. Aí, pessoal, 17/2, tá? Perto já de 3 horas da manhã, quase perto de 4 horas da manhã, tá bom? Estamos aqui, ó, Porto de Santos totalmente fechado. Gostaria que você mostrasse aí, ó. Ninguém tá vindo, graças a Deus, os caminhoneiros estão aderindo, tá bom? Tamo junto na luta, nós vamos conseguir o peso mínimo de frete, nós vamos conseguir a baixa dos combustíveis, se Deus quiser, tá bom? A luta é essa e vamos conseguir a melhor trabalho no Porto e o fechamento, e para acabar com essa bosta de PDZ, que tá fudendo a nossa vida. Então esse foi o Alexandro Viviani, o italiano, já divulgando os vídeos da mobilização dos caminhoneiros logo no início da semana. E a mobilização dos caminhoneiros ganhou a solidariedade dos petroleiros. E na segunda-feira, o diretor da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Tadeu Porto, gravou um vídeo onde reforçou a importância da união dos trabalhadores. Fala galera, aqui é Tadeu Porto, petroleiro em greve, aqui no Edize, edifício sede da Petrobras. Queria deixar um grande abraço de solidariedade aos caminhoneiros que pararam aí o Porto dos Santos, querendo mostrar que a classe trabalhadora ela consegue efetivamente parar esse país do poço à roda do caminhoneiro, da produção do petróleo até o transporte do petróleo. É muito importante que o país conheça a força de quem carrega esse petróleo, esse combustível, esse derivado, que é a energia crucial para a economia do país. Sem a força dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos petroleiros, petroleiras, caminhoneiros e caminhoneiras, não tem economia que consiga girar. Parabéns a todos e todas, estamos juntos nessa luta. O ministro Ives Gandra, do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, tentou impedir a greve dos trabalhadores da Petrobras. Em decisão publicada na segunda mesmo, ele disse que a greve era abusiva e estabeleceu uma multa diária de até R$500 mil e ainda permitiu a demissão de grevistas, mas os petroleiros decidiram manter a paralisação por reconhecer que a greve é um direito garantido de todos os brasileiros pela Constituição de 88. Veja o que o Rovai disse sobre a greve dos petroleiros. Pessoal, é o seguinte, essa greve dos petroleiros é heróica, é histórica e pode consolidar um ponto de inflexão na disputa contra o bolsonarismo. O que esses meninos, eu vou falar meninos do alto dos meus 50 anos, porque Tadeu, Cibele, a garotada lá, pelo menos os mais jovens que estão aparecendo, ocuparam, tem na faixa de 30 e poucos, estão fazendo lá, é memorável. Isso merece uma... Porque
merece um registro histórico mais apurado e acurado, porque eles começaram a greve contra todas as previsões de que ela pudesse chegar onde chegou, né? Quando eles começaram aquele movimento, e aí já tinha se tentado uma greve ou outra aqui a colar, o que a gente ouvia no varejo, no bate-papo, é que assim, não, os petroleiros estão começando, mas, puta, não tem fôlego, não vai dar, o movimento sindical tá morto, não tem não consegue se mobilizar mais, não tem articulação, a categoria votou em boa medida no Bolsonaro, ouvi-se muito isso, ouvi inclusive de petroleiros, não desses que eu citei aqui. Nós vamos passar 20 anos ainda para recuperar o movimento sindical, os sindicatos estão sem dinheiro, Bolsonaro foi muito esperto ao segurar o imposto e blá, 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 blá. Todo mundo que fez essa análise fazia com maior... não fazia porque queria que desse errado, mas deu. Deu errado a previsão da pessoa e deu certo a greve. Se a greve acaba hoje, ela já ensinou muita coisa para a gente. Ela já ensinou que quando for se fazer a disputa contra o governo do Bolsonaro, as estratégias têm que passar por estratégias de ação comunicativa e informativa de rede, né? Que você não precisa fazer tudo de uma vez, entrar em pânico, começar e para tudo, não parou, tudo volta. Eles foram parando aos poucos. E na quarta-feira, os petroleiros decidiram suspender temporariamente a greve. Eles garantiram a suspensão das 1.000 demissões na Fafem do Paraná e conquistaram a abertura de um processo de negociação mediado pelo TST. Esses fatos refletem a importância da maior greve que a categoria já realizou desde maio de 1995. Agora a gente vai falar sobre o Weintraub, o ministro da Educação, e o esquema na Unifesp, como revelou reportagens exclusivas da revista Fórum. Depois da série de reportagens exclusivas da revista Fórum sobre o ministro da Educação e o seu ingresso como professor na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, o Weintraub atacou a revista. Disse que a Fórum é uma mídia prostituída, lixo e que era tudo mentira. As reportagens mostraram que um ano depois do ingresso do ministro na Unifesp, o professor Ricardo Ikeda inaugurou, junto com os irmãos Weintraub, o Centro de Estudos em Seguridade, o CES, que operava irregularmente, pois nunca foi aprovado pelo Conselho Universitário Consul, ou teve acompanhamento de outros órgãos da instituição, como o Conselho de Administração. Por meio do CES, os irmãos e o Ikeda conseguiram um contrato com o governo de Goiás que previa ganhos de até 45 milhões de reais e defenderam a reforma da Previdência em um seminário no Congresso Nacional em 2017. E esse evento foi decisivo para a aproximação dos irmãos com o Bolsonaro. Veja o que o Rovai disse sobre esse caso. O que a gente apurou é o seguinte, que ele tirou nota 6 para um dos avaliadores da banca, tirou duas notas 7 e o 8 que garantiu a sua entrada é desse Ikeda, que, de alguma maneira, participa desse clube de amigos porque é sócio do Centro de Seguridade, o CES, que eles criaram para fazer operações, digamos assim, operações como ONG. Uma ONG dentro de uma universidade para fins que não são fins privados, mas que fez um contrato com o governo de Goiás, do então governador Marconi Perillo, do PSDB, e eu vou falar um pouquinho disso, porque não pense que o Weintraub é aquele cara grosseiro e fascista, fez sempre assim, não. Veja uma foto que, por exemplo, a Tati vai colocar aqui para vocês agora, dele de gravatinha azul, barbinha feita. Este era o homem de negócios antes de entrar no governo Bolsonaro, que promovia seminários e palestras para vender a Previdência, vender a reforma da Previdência. E nesses seminários e palestras é que eles conseguiram contratos com o governo do estado de Goiás, um contrato de 45 milhões, que ele disse que é mentira, e a gente apresentou o documento, a Tati vai colocar aí na tela para vocês o documento. Esse documento comprova que houve sim a contratação, e não fala exatamente dos gastos. Poderia ser até 45 milhões, pode ter sido
Mas quem pode dizer isso? Você, o Entraldo. Agora a gente vai falar sobre o gabinete da primeira-dama Michele Bolsonaro. Livros raros que contam a história dos presidentes desde que o Brasil deixou de ser monarquia e transformou-se em uma república ficaram empilhados no chão de um corredor do Palácio do Planalto, cuja finalidade era abrir espaço para uma reforma conduzida por Jair Bolsonaro na biblioteca do Palácio do Planalto, onde seria criado um gabinete para a primeira-dama Michele Bolsonaro com banheiro privativo. A reforma da biblioteca para abrigar esse gabinete começou 6 meses após o governo gastar 328 mil na montagem e decoração de uma sala para Michele no bloco A da esplanada dos ministérios. Veja o que o Bolsonaro disse sobre esse caso. Vocês só se preocupam com besteira, nenhum livro vai embora, vai ficar tudo lá. E a primeira-dama faz um trabalho de graça no Brasil todo. Em vez de vocês elogiarem, vocês criticam. Tenha santa paciência. Olha só, a minha esposa faz um trabalho para pessoas deficientes, sim, de graça. Arranjei um lugar para trabalhar lá na presidência. Por quê? Melhor fica mais perto dos ministros para despachar. E a biblioteca tem uma pequena diminuição. Estão descendo a lenha e a biblioteca vai diminuir. Em vez de elogiar a primeira-dama... Chama a benção, presidente! Presidente, chama a benção! Estou morando pelo senhor! Quem age dessa maneira merece outra banana, hein? E com a repercussão negativa, a primeira-dama Michele Bolsonaro resolveu desistir da nova sala e pediu uma outra para abrigar a equipe do programa Pátria Voluntária, coordenado por ela. Agora a gente vai falar sobre o Cid Gomes, que foi baleado em Sobral. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, levou um tiro em frente ao quartel de um grupo de policiais militares grevistas em Sobral, que é o berço político dos Ferreira Gomes. O irmão de Ciro foi até a cidade tentar conter o movimento, mas acabou sendo alvejado. No mesmo dia que ele foi baleado, homens encapuzados foram vistos circulando em viaturas, obrigando o fechamento do comércio e forçando as pessoas a ficarem em casa. Vamos assistir o vídeo do Cid Gomes sendo baleado. Eu acho que assim, não dá para transformar nem o Cid no herói, nem só no maluco. Porque as análises estão assim, é do herói ao maluco. Não tem um meio termo aí. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso pelo seguinte: havia um problema concreto. Os policiais que se diziam policiais transformaram-se em milicianos no Ceará, em Sobral, e estavam andando com passamontanha, né, que é aquela máscara ninja, chama de passamontanha, que é como se chama na América Latina, e eles estavam usando aquilo e buzinando, chegando no comércio, e quem não fechasse, os caras iam para cima. Um carro da polícia estavam fazendo isso em Sobral. O Cid parece que chegou em Fortaleza, saiu de Fortaleza, foram recebê-lo, ele foi direto para Sobral, já num cortejo. Então, já na gana do que estava acontecendo lá em Sobral. Chega e vai ouvindo os relatos, porque esse movimento parece que é inflado politicamente por alguns setores bolsonaristas. E em especial aonde? No Nordeste, onde há governadores de esquerda. Então eles pegaram os bolsonaristas, organizaram amotinaram-se em alguns lugares, e o Ceará era um desses, porque é o governo do PT.
Querendo o quê? A luta por aumento salarial. Porque eles acham que tem que ganhar mais que todo mundo, porque o Bolsonaro deu para os militares, que agora a polícia tem que receber, e o bolsonarismo temperatura e vai lá e dá um ultimato. Você tem 5 minutos nessa que ele vai, vocês veem direito, ele toma um soco na cara. E entra num modus 100% birolô. Pega o coisa, como vocês viram, eu não estou aqui narrando para explicar, mas eu estou tentando contar o contexto. Aí pega aquele trator, vai para cima, uma coisa cena horrorosa. É uma cena que é difícil também de aceitar de uma liderança política. Mas, ao mesmo tempo, ao fazer isso e tomar aquela atitude, toma 2 tiros, é carregado, sai dali, tem até o grito, ele morreu, mataram o Cid, e coloca para o Brasil esse debate. Da Justiça, Sérgio Moro, atendeu à solicitação do governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, e determinou o envio de efetivos da Força Nacional para o estado do Ceará, com o objetivo de ajudar o governador a enfrentar esse motim realizado pelos policiais militares insatisfeitos com o reajuste acordado com o restante da categoria. Na quinta-feira, em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a situação no Ceará é de guerra urbana e que, com a chegada de militares ao estado, o bicho iria pegar. O secretário nacional de Segurança Pública e responsável pela chefia da Força Nacional, o general Guilherme Teófilo, disputou as eleições em 2018 pelo governo do Ceará e foi derrotado com grande diferença por Camilo Santana. O petista foi reeleito no primeiro turno com 80% dos votos, enquanto Teófilo, com o PSDB na época, conquistou apenas 11%. Com a derrota, o Teófilo desfiliou-se do partido tucano para assumir um cargo no governo Bolsonaro. Vale lembrar também que o marido da deputada federal Carla Zambelli, o coronel Antônio Aguinaldo de Oliveira, é comandante da Força Nacional e coronel da Polícia Militar no Ceará. Ele será um dos interventores que atuará no estado administrado por Camilo Santana para conter a violência organizada por esses policiais amotinados. Vamos ver mais um comentário sobre essa intervenção no Ceará. Essa intervenção só vai dar certo para o Bolsonaro. Se chegar lá e acalmar, quem é o herói da festa? O Bolsonaro, o Moro, o marido da Zambelli e a patotada toda lá, e o Teófilo, o coronel, etc. Eles é que vão sair como heróis da cena. Se der errado, a culpa é do governador do Ceará, que é o irresponsável, que chamou na hora errada, que fez tudo errado. Então, assim, não tem como dar certo ali. O maior governo da Bahia, o maior governo do PT, o segundo maior governo do PT, que é o Ceará, entrega de mão beijada para ele fincar como se fosse uma operação militar. Você vinca uma bandeirinha num território para tomar. Então, esse território vermelho, essa zona vermelha da esquerda, que é o Nordeste, agora tem uma bandeira bolsonarista comandada pelo coronel Teófilo e pelo Aginaldo, marido da Carla Zambelli. Agora a gente vai falar sobre a ligação do Flávio Bolsonaro e Adriano da Nóbrega. Depois da morte do ex-capitão do BOPE miliciano Adriano da Nóbrega, numa ação na Bahia, Jair Bolsonaro e Flávio tentaram jogar a culpa no PT. O desespero para se distanciar do miliciano foi tanto que Flávio chegou a publicar em suas redes sociais um vídeo com o suposto cadáver do Adriano, dizendo que ele havia sido torturado. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia negou que o vídeo fosse verdadeiro. A relação de Flávio com Adriano ganhou mais uma evidência nesta semana. O vereador Ítalo Ciba, do Avante, Rio de Janeiro, que também é sargento da Polícia Militar e esteve preso junto com Adriano da Nóbrega, disse ao Globo que o senador Flávio Bolsonaro visitou os dois mais de uma vez na prisão. Além disso, segundo Ítalo Ciba, o ex-capitão do BOPE frequentava o gabinete de Flávio a convite de Fabrício Queiroz, ex-chefe da segurança de Flávio. Quando era deputado estadual, em 2005, Flávio concedeu a Adriano, que estava preso por homicídio,
a medalha Tiradentes, que é a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio, da Alerj. Ele disse que tinha visitado o Adriano para entregar essa medalha. Vale lembrar que a vereadora Marielle Franco também recebeu a homenagem após um mês de seu brutal assassinato. E o único voto contrário foi do Flávio Bolsonaro. Uma segunda necrópsia do corpo do ex-policial militar, o Adriano da Nóbrega, no Instituto Médico Legal, o IML, do Rio de Janeiro, apontou que visualmente não é possível indicar sinais de tortura. As informações são do perito Talvani de Moraes, de 79 anos, que foi convidado para acompanhar o procedimento, que durou cerca de 4 horas. Ele foi convidado por um dos médicos legistas contratados pela família. Foi o Francisco Moraes Silva, de 81 anos. Vamos ver mais esse comentário selecionado, né, do Fórum 11:30 dessa semana. Não existe mais nenhuma dúvida da relação do Flávio Bolsonaro com milicianos no Rio de Janeiro. Não existe menor sombra de dúvida. Só o Moro que acha que isso não existe, por isso está investigando o Lula. Ele foi visitar o cara. Por quê? Porque não dá nem para mandar outro. O cara deve ter falado, é ele aqui, ó. É olho no olho. Eu quero saber se eu vou ter solidariedade ou não. É assim que funciona na coisa do crime, viu, Dri? Agora a gente vai falar sobre o Paulo Guedes. Depois de uma sequência de altas nos últimos meses, o dólar atingiu pela primeira vez na história o valor de R$ 4,40 nesta sexta-feira. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou a um interlocutor que se ele saísse do governo, o dólar iria para R$ 7. Mas o ministro da Economia enfrenta desgastes com o presidente Jair Bolsonaro e passou a ser cobrado por resultados. Com medo do ex-presidente Lula, desemprego alto, crescimento baixo e dólar disparando, Bolsonaro exige de Guedes um crescimento mínimo de 2% neste ano. A gente também separou um comentário sobre isso para você. Ele entregou 0,8% em 2019 e vai entregar 1,2%, 1,3% em 2020. Não vai. E aí o Bolsonaro, se não der 2%, eu vou ter que dar um jeito. Ou seja, vai colocar um quê? Um general. Vai colocar um general na economia. E aí eles vão tentar transformar o Estado totalmente... e muda, inclusive, a política, que é isso, a política econômica, essa é a minha expectativa. Eu acho que o Bolsonaro vai recuar no projeto neoliberal. Se ele for endurecer, ele recua no projeto neoliberal, porque o projeto neoliberal, Dri, ele não tem características populistas, populares. É diferente. Você tem que... Para você construir uma ditadura, né, esse neofascismo tem esse problema. Ele se sustenta com governos neoliberais, com o exército apoiando, mas ele não tem um líder popular. Percebe? Não vai ter. É que nem no Chile. Está lá, o cara segura, mas 7% de aprovação. Esses foram os principais assuntos dessa semana aqui no Fórum 11:30, que você acompanha ao vivo de segunda a sexta, às 11:30. E, neste final de semana, aproveitem o Carnaval. E a gente volta na quarta-feira, eu, Dri de Lorenzo, junto com o Renato Rovai. E lembre-se que às segundas, quartas e sextas tem o Fala Rovai. E que se você ainda não é membro do canal da Fórum, seja membro já e ganhe vários benefícios. Um beijo e até quarta-feira.